Olá, estudante. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa disciplina de Desenvolvimento de Aplicativos 1. Eu sou o professor Adilson Oliveira Cruz e hoje vamos falar sobre hardware de sensores e tecnologias emergentes que podem ser utilizadas em aplicativos móveis. Vamos lá? Uma das grandes vantagens e diferenças dos aplicativos móveis em relação aos aplicativos comuns de desktop são os sensores que os smartphones possuem e que podem ser utilizados em apps. Os smartphones comumente usam uma variedade de sensores para oferecer uma experiência mais interativa e personalizada. Entre os principais sensores estão o acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade e sensor de luz ambiente. Agora vou detalhar cada um desses. O acelerômetro de smartphones detecta mudanças na velocidade e direção do dispositivo. Ele é usado para funções como rotação automática da tela, contagem de passos em aplicativos de saúde, jogos que respondem a movimentos físicos e detecção de quedas para a segurança. Sua capacidade de medir a aceleração do dispositivo em diferentes direções permite uma variedade de aplicações úteis e interativas. O giroscópio em smartphones é um sensor que mede a orientação do dispositivo em relação ao espaço tridimensional, funcionando detectando mudanças na rotação do smartphone em torno de seus eixos. Isso permite que os smartphones realizem ações como controle de orientação em jogos, estabilização de imagens em câmeras e navegação por realidade virtual. Sua capacidade de detectar movimentos precisos torna-o essencial para aplicativos que exigem precisão de orientação, proporcionando uma experiência mais imersiva e interativa aos usuários. O sensor de proximidade de smartphones funciona emitindo um feixe de luz infravermelha e medindo a reflexão desse feixe. Quando um objeto se aproxima do sensor, a quantidade de luz refletida muda, indicando a proximidade do objeto. Esse sensor é comumente usado para desligar a tela durante chamadas telefônicas quando o dispositivo está próximo ao rosto do usuário, economizando energia e evitando toques acidentais na tela. Além disso, também é usado para ativar recursos de gestos, como acender a tela ao retirar o dispositivo do bolso, proporcionando uma experiência mais conveniente e intuitiva. Já o sensor de luz ambiente em smartphones detecta a quantidade de luz no ambiente circundante. Ele funciona usando uma fotocélula para converter a luz em sinais elétricos, que são então interpretados pelo dispositivo. Esse sensor é comumente usado para ajustar automaticamente o brilho da tela de acordo com as condições de iluminação, garantindo uma visualização confortável e economizando energia. Além disso, também é empregado em aplicativos de câmera, para ajustar automaticamente as configurações de exposição, melhorando a qualidade das fotos em diferentes ambientes de iluminação. Sua capacidade de adaptar o dispositivo ao ambiente torna-o essencial para uma experiência de usuário otimizada em smartphones. O magnetômetro em smartphones detecta e mede a intensidade e direção do campo magnético terrestre. Funciona por meio de um sensor que reage à presença de campos magnéticos ao redor do dispositivo. É comumente usado para recursos de bússola digital, que fornece orientação e direção aos usuários em aplicativos de mapas e navegação. Além disso, também pode ser utilizado em jogos e aplicativos de realidade aumentada, que depende da detecção precisa da direção e orientação do dispositivo em relação ao campo magnético da tela. O barômetro em smartphones mede a pressão atmosférica ao redor do dispositivo. Funciona por meio de um sensor que detecta variações na pressão do ar. É comumente usado para prever mudanças climáticas e fornecer informações sobre altitudes em aplicativos de navegação e atividades ao ar livre. Além disso, também pode ser utilizado em conjunto com outros sensores para melhorar a precisão do posicionamento em serviços de localização e navegação. Além dos sensores convencionais, novas tecnologias estão emergindo no mercado de smartphones. Isso inclui sensores como de impressão digital sobre a tela, sensor de temperatura e umidade, sensor de gestos e sensor TOF, que é o Time of Flight. Esses sensores trazem funcionalidades adicionais e aprimoradas para os dispositivos móveis, expandindo ainda mais as suas capacidades. O sensor de impressão digital sobre a tela de smartphones
utiliza tecnologia de ultrassom ou ótica para capturar e reconhecer as impressões digitais dos usuários. Funciona detectando as características únicas da impressão digital quando o dedo é colocado na tela. É comumente utilizado para desbloqueio seguro do dispositivo, autenticação em aplicativos e autorização de pagamentos, oferecendo uma experiência conveniente e segura aos usuários. Essa tecnologia permite a integração do sensor de impressão digital diretamente na tela, sem a necessidade de um botão físico separado, mantendo um design elegante e moderno nos smartphones. Já o sensor de temperatura e umidade em smartphones mede as condições ambientais ao redor do dispositivo. Funciona capturando e analisando os níveis de temperatura e umidade presentes no ambiente. É comumente usado para fornecer informações sobre as condições climáticas locais, permitindo aos usuários monitorar a temperatura e umidade em tempo real. Além disso, também pode ser utilizado em aplicativos de saúde e bem-estar para rastrear o ambiente circundante e fornecer recomendações personalizadas para o usuário. Essa funcionalidade contribui para uma experiência mais informada e confortável para os usuários de smartphones. Já o sensor de gestos detecta os movimentos das mãos e do corpo do usuário. Funciona capturando e interpretando os padrões de movimento por meio de sensores de proximidade, câmeras ou outros dispositivos. É comumente utilizado para controle sem toque de dispositivos, permitindo aos usuários navegar pela interface do usuário, atender chamadas ou controlar aplicativos usando gestos específicos. Além disso, também pode ser empregado em aplicativos de realidade aumentada e jogos para interações mais imersivas e intuitivas. Essa funcionalidade oferece uma forma conveniente e inovadora de interagir com os smartphones. Já o sensor TOF, que é o Time of Flight, em smartphones, emite luz infravermelha e mede o tempo que leva essa luz refletiva a retornar ao sensor. Ele é parecido com outros sensores que eu falei, mas ele funciona de um jeito mais moderno, pois ele permite capturar informações tridimensionais do ambiente, permitindo recursos como desfoque de fundo em fotos, mapeamento 3D e reconhecimento de gestos. Essa tecnologia oferece uma maior precisão e rapidez em comparação com outros métodos de detecção de profundidade, resultando em uma experiência mais avançada e imersiva para os usuários de smartphones. Os smartphones, tablets e smartwatches compartilham muitos tipos de sensores comuns, mas também tem algumas diferenças significativas em seus conjuntos de sensores. Vamos ver essa diferença então. O smartphone geralmente possui uma ampla gama de sensores devido à sua versatilidade e uso diversificado. Além dos sensores comuns, como acelerômetro, giroscópio ou sensor de proximidade, eles frequentemente incluem sensores adicionais, como barômetro, sensor de temperatura e umidade, para oferecer funcionalidades mais avançadas, como monitoramento de condições ambientais. Os tablets, por sua vez, tendem a ter um conjunto de sensores semelhante aos smartphones, mas podem variar em alguns aspectos devido às diferenças de tamanho e uso. Ele geralmente inclui os mesmos sensores básicos, como acelerômetro e giroscópio, para oferecer uma experiência de usuário semelhante à dos smartphones. No entanto, os tablets podem não incluir tantos sensores adicionais, porque o seu foco principal é na produtividade e entretenimento. Por fim, os smartwatches têm conjuntos de sensores mais focados e otimizados para atividades específicas, relacionadas ao monitoramento de saúde e condicionamento físico, bem como interações de usuários em um dispositivo de pulso. Eles geralmente incluem sensores como frequência cardíaca, oxímetro de pulso, sensor de luz, ambiente e GPS, além dos sensores básicos como acelerômetro e giroscópio. Esses sensores são projetados para fornecer dados precisos para rastreamento de atividades físicas, monitoramento de saúde e interações intuitivas no smartwatch. Além disso, é importante dizer que os sensores variam de acordo com o modelo e fabricante. Então, cada modelo e cada fabricante geralmente tem alguns sensores comuns, mas geralmente modelos mais novos têm sensores mais modernos. Bom, nessa apresentação, destacamos a importância dos sensores em dispositivos móveis, como smartwatches, tablets, smartwatches e smartphones,
para proporcionar experiências interativas e úteis aos usuários. Esses sensores não apenas melhoram a funcionalidade dos dispositivos, mas também impulsionam o desenvolvimento de aplicativos inovadores e tecnologias emergentes. À medida que novos sensores são criados, é óbvio que os aplicativos vão utilizá-los. À medida que avançamos, podemos esperar ver mais avanços na integração de sensores e seu papel na evolução dos dispositivos móveis. Então, por hoje é só.